Bom, a gente vai ver mais alguns exemplos, né, que eu preparei para vocês na nossa lousa digital, onde a gente pega aí alguns exemplos também, coloco mais 2 exemplos e também a gente vai fazer algumas pausas para que você possa fazer alguns exercícios. Então vamos dar uma olhada na nossa lousa digital. O primeiro exercício pedia o projeto de um circuito que receba uma tensão de 15 volts e alimente uma carga com 10. Então, vamos pensar num circuito, né, onde eu tenho uma tensão de 15 volts e eu quero alimentar uma carga qualquer com 10 volts. Né? Então, eu quero converter de 15 para 10. Essa carga ela consome uma corrente de 150 mA, é o que está no enunciado. Então, para baixar essa tensão, eu vou ter que escolher um Zener, né, sempre reverso. Eu vou ter que escolher um Zener que abaixe essa tensão para 10 volts. Eu tenho que abaixar para 10 volts. Então, eu vou ter que escolher um Zener que tenha uma tensão de Zener de 10 volts. Vamos ver aqui qual é esse Zener. A gente já pega também, aproveita e pega os parâmetros dele. Aqui, ó, um N4740. O N4740 tem uma tensão de Zener de 10 volts. E tem o IZ máximo de 91 mA. É esse Zener que nós vamos utilizar. Então, vou colocar aqui, vou anotar as informações desse Zener. Aqui, então, ficou o Zener que tem uma tensão de Zener de 10 volts. Ele é o 1N4740. E o IZ máximo dele é igual a 91 mA. Está aqui, então, as informações desse Zener. Então, eu sei também que o IZ mínimo dele vai ser igual a 9,1, né? 9,1 mA. Tá aí as informações. Então, o N4740. Vou colocar aqui um N4740. Essa tabela ela foi enviada na aula passada para você, né, para você obter as informações do diodo Zener. Então eu vou pegar aqui, vou colocar um resistor em série, né, um RS, um resistor em série, e aqui então ele vai ficar com 10 volts, né, no Zener eu vou ter 10 volts na carga, né, que eu vou colocar em paralelo com o Zener, e vai sobrar para esse resistor, né, a diferença para 15 volts. Então, se eu tenho 10 volts nesse paralelo, para esse resistor vão sobrar 5 volts. Agora, vamos trabalhar com a corrente, né? Eu sei que essa carga, quando alimentada com 10 volts, vai consumir uma corrente de 150 mA. Essa é a corrente que ela vai consumir. Aqui nós combinamos, né, de escolher um valor de corrente de Zener que seja metade do IZ máximo, né? Então aqui a corrente de Zener eu vou escolher um valor que seja metade do IZ máximo. Isso para todo mundo fazer, né, igual. 91 mA dividido por 2, eu vou usar o IZ máximo de 45,5 mA. Por que eu estou dividindo por 2? Porque nós combinamos lá no começo do exercício para todos fazerem com o mesmo valor, porque se um faz com 10, o outro faz com 20, o outro faz com 30, não tem como a gente corrigir. Então a gente escolheu pegar o valor da metade do IZ máximo, que é um valor entre o IZ mínimo e o IZ máximo. O importante é isso, que a corrente que eu vou escolher para passar aqui pelo Zener, ela tem que estar entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Ou seja, de acordo com o que nós pegamos na tabela, entre 91 mA e 9,1 mA. Então o valor escolhido foi de 45,5 mA. Essa é a corrente que vai passar pelo Zener.
Logo, eu vou conseguir achar o valor do meu IRS, a corrente que vai passar pelo resistor em série, né? Então o IRS ele vai ser igual aos 45,5 mA mais os 150 mA que vai para a carga, né? Por ele vai passar a corrente total, então eu vou somar essa corrente mais essa, porque ela vai chegar nesse nó e ela vai se dividir. Então eu faço 45,5 mA mais 150 mA. Isso vai me dar uma corrente de 195,5 mA. Então eu sei que essa corrente aqui vai ser de 195,5 mA. E aí eu já consigo achar quem? O valor desse resistor. Esse resistor vai ser um resistor tal que limite a corrente total para 195,5 mA, para que vá 150 para a carga e 45,5 para o Zener. Então vamos achar esse resistor fazendo o quê? Dividindo 5 volts por 195 mA. Então fazendo aqui e achando o nosso RS, né? Vou pegar o meu VRS, dividir pelo IRS, né? Sempre a lei de Ohm proporcional. Então ficou 5 dividido por 195,5 mili, né? Vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a um valor de RS de 25,57 ohms. Esse é o valor do resistor que eu devo colocar aqui. Então esse resistor aqui tem que ser de 25,57 ohms. Então na sua resposta tinha que ter o circuito, o valor do resistor e o código do diodo Zener. Espero que você tenha acertado essa primeira questão. Vamos fazer a segunda questão, e na segunda questão nós tínhamos a seguinte situação. Nós tínhamos aqui, para você projetar um circuito que receba uma tensão de 18 volts e alimente o motor de 12 volts 500 mA. Né? Nós tínhamos combinado também para você escolher um IZ, né, igual ao IZ máximo dividido por 2, que é o que a gente vai, é a forma com que a gente vai corrigir aqui. Então, da mesma forma, né, pessoal, vamos pegar aqui uma fonte de 18 volts. Então, essa é a minha fonte, é o que eu tenho disponível. Então, eu tenho uma fonte de 18 volts. E a minha carga é um motor. Então, é um motor que, para ele girar, ele vai consumir 12 volts e vai puxar uma corrente de 500 mA, né? Meio ampere. E aí eu vou precisar usar um Zener, né? Vou precisar usar um Zener, e esse Zener polarizado reversamente, ele tem que garantir os 12 volts. Para que eu tenha 12 volts aqui, né, esse Zener tem que ser um Zener de 12 volts. Né? Então quem é o Zener de 12 volts? O Zener de 12 volts, colocando aqui na nossa tabela, ele é um N4742. Um N4742 que tem um IZ máximo de, aqui para caber, 76 mA. Então ele vai ser um N4742 que eu vou ter que escolher. Então aqui escolhido um N4742. Então para um Zener, um N4742, ele vai ter a tensão de Zener de 12 volts, o IZ máximo, como nós vimos na tabela, 76 mA, o IZ mínimo dele vai ser o 76 mA dividido por 10, né? 7,6 mA. Então essas são as informações do N4742.
Agora eu vou colocar o resistor, né? Preciso desse resistor, senão eu vou queimar o diodo Zener. Coloquei aqui o resistor, o RS, né? E aí eu sei o seguinte: se eu tenho 12 volts na carga, né, no motor, eu tenho 12 volts também no Zener, né, ele que está regulando esses 12 volts para minha carga, vai sobrar quanto para 18? Né? Vai sobrar 6 volts. Então 6 volts é a queda de tensão em cima do RS. Com isso, eu consigo já agora trabalhar com os valores de corrente. Né? Eu sei que no motor ele vai consumir 500 mA. 500 mA é o consumo do motor. Para o Zener, qual é a corrente do Zener? Bom, teria que ser qualquer corrente entre 7,6 e 76 mA. Nós combinamos de utilizar uma corrente que seja metade do Z máximo, né? Então vou pegar aqui o 76 mA e vou dividir por 2. Então nós vamos usar o valor de 38 mA. Tá? De novo, um valor só para a gente ter como referência para todo mundo, para que todos fizessem o exercício com os mesmos resultados. Então, vou considerar aqui 38 mA, que é um valor entre o Z mínimo e Z máximo. Então, aqui eu tenho 38 mA de corrente passando pelo Zener. A corrente que vai passar por esse resistor vai ser a soma de quem? Desses 38 mA mais os 500 mA. Então, o IRS vai ser 38 mA mais 500 mA. Então, o IRS vai ser igual a 538 mA. Essa corrente aqui vai ser de 538 mA. A corrente que vai passar pelo resistor S, certo? Tenho a tensão, tenho a corrente, vou achar o valor do RS. O RS vai ficar com 6 volts dividido por 538 vezes 10 a menos 3. Eu vou ter um valor de resistor baixo porque eu quero uma corrente alta, né? Uma corrente maior do que meio ampere. Isso vai me dar um RS igual a 11,15 ohms. Esse é o valor do RS. Então isso significa que eu vou colocar aqui um resistor de 11,15 ohms, tá? Então, dimensionado, qual é o Zener que eu vou usar? Um N4742. A forma do circuito, né? O Zener polarizado reversamente. E qual é o valor do resistor que eu tenho que colocar aqui. Com isso, eu posso ligar esse motor aqui, que com certeza ele vai funcionar, vai passar uma corrente por 500 mA por ele. A hora que eu ligar o circuito, vai ter uma queda de 12 volts em função desse Zener, vai passar 38 mA no Zener e 538 mA pelo resistor em série. Então essa é a nossa segunda questão. Agora vamos fazer a nossa terceira e última questão, onde eu pedia para você projetar um circuito que receba uma tensão de 30 volts e alimente uma carga de 18 volts 100 mA. Então tenho que abaixar de 30 para 18 com um consumo de 100 mA. Então vamos lá. A tensão então da minha fonte é de 30 volts. Né? Eu quero alimentar uma carga. É uma carga. Então vou representar aqui com um quadradinho. Eu quero alimentar com 18 volts e ela vai consumir uma corrente de 100 mA. Vou colocar um Zener em paralelo, um Zener polarizado reversamente, e um Zener que tenha uma tensão de Zener de 18 volts.
Então vamos procurar aqui um diodo Zener que tenha uma tensão de Zener de 18 volts. Olha, tá aqui um N4746. Ele tem uma tensão de Zener de 18 volts e um IZ máximo de 50. Tá? Então ficou aqui um N4746 que tem uma tensão de Zener de 18 volts e um IZ máximo de 50 mA. Então vamos marcar as informações dele aqui, ó. Ficou então um N4746 que tem uma tensão de Zener de 18 volts, é o que eu preciso, né? Regular para 18, onde ele vai ter um IZ máximo de 50 mA, logo o IZ mínimo dele vai ser de 50 dividido por 10, né? 5 mA. Então essa é a corrente mínima. Vou colocar aqui um resistor em série, o RS, né? Aqui o RS, e ele vai ficar, bom, se eu tenho aqui então um N4746, ele vai ficar com uma tensão de 18 volts, porque ele tem uma tensão de Zener de 18 volts, que vai mandar 18 volts para minha carga, que é o que eu quero, e a diferença para 30, né, a diferença para 30 é 12 volts no meu resistor em série. Então, eu vou ter 12 volts no RS. Agora vamos ver as correntes, né? Eu sei aqui então que essa carga consome 100 mA, então por aqui vai passar uma corrente de 100 mA, é dado do exercício. A corrente no Zener, nós combinamos de usar metade do IZ máximo. Então a corrente no Zener vai ser 50 mA dividido por 2, vai ser de 25 mA. É a corrente que nós vamos usar aqui, então, 25 mA é a corrente que nós vamos utilizar no Zener. Então aqui 25 mA. Então vai vir 25 mA para o Zener, 100 mA para a carga. Então essa corrente aqui tem que ser de, vou achar o IRS, né? A corrente vai passar no resistor, ela vai ser de 25 mA mais 100 mA. 25 mA mais 100 mA. O IRS então de 125 mA. Esse é o IRS. Então aqui nós temos 125 mA, tá? É o IRS. Fazendo isso, eu consigo achar o valor do RS agora. Eu vou pegar a tensão nele, 12 volts, e vou dividir por 125 mA. Aplicar a lei de Ohm. Então o RS vai ser o VRS, né, a tensão nele, que é 12 volts. E vou dividir pelo IRS. O IRS, 125 mA. Então, dividido por 125 vezes 10 a menos 3. 12 volts dividido por 125 vezes 10 a menos 3 igual a 96 ohms. Então, o valor do resistor que tem que ser colocado em série com o paralelo do Zener com a carga é igual a 96 ohms. Então esse resistor aqui tem que ser de 96 ohms. Então a resposta ficou um circuito assim, com um resistor de 96 ohms, um N4746 e a carga em paralelo. Então tá aí, ó, você já aprendeu a fazer projeto com diodo Zener. Com isso você sabe montar um circuito que abaixa a tensão, né, abaixa o valor de tensão para uma determinada carga. Tá? Essa é a função do Zener, sempre de abaixar a tensão. Espero que você tenha acertado
esses 3 exercícios. Se você ficou com alguma dúvida, volte lá no seu conteúdo, volte na resolução desses exercícios. Se você errou, refaça os exercícios. É importante que você pratique, não somente me veja fazendo os exercícios, tá ok? Legal, então, pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos.